Homem-Aranha... Não, Homem-Aranha não, pera, não é Homem-Aranha, é o Thor. Por que o Thor tá aqui no mix do Homem-Aranha, né? É coisas que se só for pedir lá pra Abril, eles vão saber dizer pra você, talvez nem eles. Super-heróis Premium, né? Agora que a gente tá indo pra Marvel, aqui pra nossa cronologia Marvel, a gente tá indo pra super-heróis Premium, né? Essa grande iniciativa da Abril, que botou tudo a perder, né? Porque acabou a Abril depois disso aqui, né? Os heróis saíram da Abril indignados com a super-heróis Premium. Mas aqui o importante é o Thor. Thor, sim, o Thor do Dan Jurgens, com o Romitinha. Aqui ele vai confrontar lá os deuses sombrios lá de Asgard, aqueles caras que estavam dominando Asgard. Enfim, a guerra sombria e a luta, a batalha por Asgard, que vai estar agora aqui, que nós vamos conferir nas edições. Muito bem, aqui estamos com Homem-Aranha. Pois é, o Thor, nosso querido Thor do Dan Jurgens, foi pro mix do Homem-Aranha em Super-Heróis Premium, né? Mas é só o comecinho, né? É só esse arco que a gente vai falar agora, foi da 1 até a 4, tá? Então aqui nós temos a história da guerra contra os deuses sombrios ali, né? Enfim, vamos ver o que nós temos aqui, tá? A gente já começa por essa edição aqui, que tem um crossover do Thor com o Homem-Aranha, né? Acho que até por isso que eles resolveram botar aqui junto, né? Então, tá aqui, os dois vão se encontrar. Bom, aqui a história começa falando aquela perspectiva lá, mostrando como é que tá Asgard, e aqui na Terra, né, aqui no dia a dia de Nova York, nós temos, então, o Homem-Aranha se encontrando com o Thor para lutar contra esse demônio aqui, muito louco, que, cara, assim, até visualmente ele lembra um pouco o Etrigan, e ele fala rimado também, então é uma homenagem, ou, se você quiser dizer que é uma cópia, né, tá aí. Aqui, então, os dois, o Thor e o Homem-Aranha, vão lutar contra esse bichinho. Esse bichinho até ele, em um momento ele se replica, então tem dois desses monstrinhos aí. E os dois heróis, então, lutam aqui, ó, como eu falei, os dois heróis lutam contra esse demônio aí, que é lá dos deuses negros, ali, dos deuses sombrios. Tá? Então, é esse primeiro confronto aí, junta as duas mensais aí dos dois personagens, e eles lutam ali contra o bichinho e ganham dele, né, tudo mais, né. Ah, uma história legalzinha, assim, pra misturar os dois aí, né? O Romitinha desenhando as duas, né? Na época ele desenhava as duas aí também. E depois nós temos mais histórias do Thor aqui. Vamos passar um pouquinho pra frente, que está aqui, ó. Lágrimas de um Deus. Aqui, na verdade, vai falar um pouco sobre uma história que não foi muito bem contada, que é como que o Thor voltou ali no Heróis Retornam ali, né? Porque o que aconteceu? Aqui eles vão relembrar, o quarteto vai relembrar, porque o Thor teria salvo o Franklin Richards lá naquela última treta lá que deu, que foi quando que o Doutor Destino pegou o Franklin, ele disse, você tem o poder, então eu vou pegar você e vou usar o seu poder. E ele sai daquela nave, né, que os heróis estavam numa nave. Se você não viu o vídeo do Heróis Retornam, tá aí o link nos cards para você ver, relembrar dessa história aqui. Enfim, o Thor daí saiu da nave e foi lutar contra o Destino. E vai falar o que aconteceu aí. Por quê? O Thor não voltou junto com os outros heróis. Ele voltou um pouco depois. E justamente não tinha explicado o que havia acontecido a partir do momento que ele saiu da nave, né? Só mostrou que os dois saíram da nave, né? O Thor e o Destino. O Thor pegou o Franklin, devolveu lá para a família, enfim, e eles confrontaram ali, se confrontaram. Só que aqui vai mostrar, então, o que aconteceu. Isso aqui, o Thor não lembra desses fatos aqui, mas enfim, ele caiu num outro planeta, tem essa moça aqui, ela é uma maga, enfim, né, uma bruxa, sei lá, né, e o Doutor Destino também caiu nesse planeta. E eles, então, vão ter um certo confronto, porque, aparentemente, quando que o Thor saiu da nave, ele usou o Mjolnir para voltar à Terra. Porém, eles caíram nesse outro planeta. Ele e o Doutor Destino. Então, o Doutor Destino quer o Mjolnir para voltar à Terra. Mas aqui a gente vai descobrir que essa moça, que foi que jogou ali o Thor ali para dentro. Ela usou a magia dela lá, enfim, e trouxe o herói ali. E daí o Doutor Destino descobre ali que é meio que um plano dela,
né, que ela foi banida do povo por causa que ela fazia magia e é um planeta de ciência, etc. E por fim ela acaba morrendo e depois disso, então, eles voltam pro planeta Terra aí, mas também assim, dá uma explicação meio pueril sobre isso. Mas é bem interessante essa história porque mostra esse episódio perdido do Thor, né? O que aconteceu do momento que ele saiu da nave até ele chegar na Terra, né? Ele e o Doutor Destino. Então, aparentemente, o Doutor Destino teria voltado com ele para a Terra aí. Mas também, tá, assim, tem uma pequena lacuna aí nesta parte. Mas bem legal essa história, e daí o Quarteto Fantástico está celebrando o Thor, porque o Thor salvou o Franklin, etc, tá? Bem legal essa história aí. Muito bem, depois a gente vai para a edição número 2. Na edição 2, então, nós temos essa edição aqui, chamada Respostas, que tem o John Buscema e o Jerry Ordway trabalhando aqui na arte, e daí isso já é um espetáculo à parte, né? O Jerry Ordway, o grande desenhista ali, ficou muito tempo lá na DC, né? E ele passou um tempinho aqui na Marvel, então ele fez aqui a arte final aqui dessa edição. Aqui nessa edição, o Thor vai lutar contra esse robozinho aqui, que é o Replicus. É meio bosta e tal, mas é um robozinho que funciona por controle remoto, e daí o Thor descobre que é uns moleques que estavam lá controlando o robozinho, enfim, né? Daí ele vai meio que prende os moleques lá. Enquanto isso, está mostrando toda a história lá em Asgard, né? Como é que o pessoal tá lá, como o Marnot aparece aqui de novo, né? Essa figura sempre sombria, né? Uma pessoa estranha, né? Aparente, para mim até parecia que ele era um desses deuses aqui, do mal, que estão ali em Asgard. Enfim, vai contar aqui um pouco a história de como que o Odin venceu dos deuses ali anteriormente. Depois a gente vem para 3, que é aqui onde que vai ter o confronto valendo, né, do Thor aí, confronto final dele contra os deuses que estão ali dominando Asgard. Aqui tem o Péricles, né, o Pericão, que é esse cara aqui, que é o principal inimigo ali, vamos dizer assim, né? Na verdade tem a majestosa Zélia, que é mais poderosa, assim, né? Majestosa Zélia, sei lá. No outro eu tava chamando de Majeston, acho que era um negócio assim. Enfim, daí eles estão lá em Asgard e eles não encontraram o Thor, né? A moral é que eles não pegaram o Thor porque eles não encontraram o Thor. Então o Péricles descobre que o Thor estaria na Terra e ele chama o Thor, né? Ele diz assim, nós vamos matar a Lady Sif e se tu não vier aqui. Então ele vai para lá novamente e ele encontra ali os deuses, né? Ele vê o Odin preso, ele vê o Balder e a Sif também ali presos, os outros deuses aparentemente sumiram, né? Não sabem onde é que estão, então ele luta contra o Péricles. Nessa luta aqui, o Péricles quebra o Mjolnir, né? Uma das poucas ocasiões em que o Mjolnir foi destruído. Ele quebrou o Mjolnir mesmo e o Thor tá apanhando muito do Péricles. O martelo fica longe dele e nessa época também era comum, né, assim como anteriormente era com o Donald Blake, né? Se o Donald Blake, quando se transformasse em Thor, ficasse longe do martelo por muito tempo, ele voltava a ser o Donald Blake. E aqui nessa época, ele é o Jake Olson, daí acontece isso também. Ele ficou longe do martelo, ele voltou a ser humano, voltou a ser o carinha lá, né? E enquanto isso, daí o Péricles e a Zélia aí, eles estão puto, né? O Thor sumiu, cadê o Thor, não sei o quê. E daí mostra que o Jake tá ali andando nos esgotos e eles descobrem ali uns bichinhos, ele descobre que tem alguns deuses ali presos ali nesse esgoto, que estão trabalhando, né? Tem meio que um negócio de energia aqui e tal, que estão trabalhando ali, meio que sendo escravizados aí por esses deuses sombrios. E daí, então, tem o Péricles descobre ali que o Thor é esse homem, ele fica meio puto ali com isso, né? Quase mata o Jake, ele consegue voltar ali com o martelo, ele dá meio que uma remendada aí no martelo, tá? Me explica mais ou menos assim, que só remendou mesmo. E daí o Thor foge. O Thor diz assim, não vou conseguir te vencer, vou embora. Ele vai embora e ele procura a ajuda do Destruidor, né? Daí o que acontece? Ele diz assim, né? O Thor diz, cara, porque assim... E agora aqui nessa edição, fica claro que tudo aquilo que aconteceu até o momento foi tudo para inserir assim, sementes daquilo que viria nesse grande confronto.
O Destruidor, ele tá com o espírito de um soldado ali dentro dele, né, que aconteceu lá no primeiro arco. E o Thor diz, não, eu vou te libertar dali dentro da armadura. Mas eu preciso que tu me ajude, né, pra conseguir te libertar eu tenho que ter a ajuda de Odin, e Odin tá preso, a gente precisa libertar Asgard. Então tá, o Destruidor diz assim, tá, então, tá, vou te ajudar, então, né. Enfim, daí eles vão lá, eles veem o corpo ali do soldado, né, que tá sem a alma dentro, enfim. E nisso também o Thor já chama o Hércules também para fazer um pequeno grupo para ir lá lutar contra esses deuses. E eles vão lá, como vocês podem ver aqui, né, que o Thor, o Hércules e o Destruidor estão indo lá para cima dos deuses, vão lutar contra eles. Cara, isso aqui é um pouco enrolado, porque assim, em duas oportunidades o Thor vai lutar contra o Péricles e ele sai, né? Ele desiste. Aqui em certo momento ele tá lá lutando e ele vai lá pro esgoto para libertar os outros deuses que estão escravizados. O Réplicos, aquele robozinho, ele aparece aqui, ele também foi convocado a ajudar ali na batalha. E daí o Thor liberta então os outros deuses aqui, né? Tem os três amigos dele lá. Né? E vai lá, o pessoal todo se une nessa grande batalha. E daí, assim, tá dando uma treta violenta lá. O Thor usa o poder dele, assim, para dar um raio, um poder muito louco, né? Puxado do absoluto nada. Dá um raio na Zélia. E daí o Odin se abraça nela e suga o poder dela. Porque o que ela tava fazendo? Ela tava sugando os poderes do Odin. Então o Odin pega ela lá, quando ela cai, ele absorve o poder dele de volta. E daí nisso, então, eles vencem os deuses e o Thor é celebrado aí como o salvador de Asgard. Né? Então essa aqui foi a grande batalha contra os deuses sombrios. E na edição número 4 a gente vai descobrir quem é o Marnot. Marnot, acho que se fala assim, né? Não sei. Bom, aqui a moral é a seguinte, né? Aparentemente, e tudo levava a crer, que o Marnot era o Loki. Porque o Loki não havia aparecido aqui nas histórias. Porém, a gente vai descobrir que o Marnot, esse cara aqui, que foi quem salvou o Jake Olson e salvou o Thor, porque os dois estavam morrendo, então o Marnot juntou os dois numa pessoa só para sobreviverem ali, etc. Né? Então a gente vai descobrir que esse Marnot aqui, na verdade, é um dos corvos do Odin. O Odin fez essa magia aqui, quando que estava perdendo ali a batalha, etc., ele transformou o Marnot, transformou o corvo no Marnot, né? E o Marnot veio para a Terra justamente para esconder o Thor, para as pessoas, não, para os deuses sombrios ali, não virem aqui e matarem o Thor. Então, o Marnot, ao juntar o Thor com o Jake, ele ficou humano. E com isso, os deuses sombrios não acharam o Thor. Então, foi essa magia aí que o Odin fez para salvar o Thor, enfim, né, fazer com que o Thor ajudasse na libertação de Asgard, porque eles estavam perdendo a tal da guerra. Enfim, e daí é isso aí que acontece e tá tudo certinho, né? Porém, em paralelo a isso, na vida do Jake, estava acontecendo que alguém estava roubando remédios lá, né? O Jake é um paramédico, estava roubando, tinha alguém roubando remédios lá no hospital. E daí eles encontram no quarto do Jake um monte de remédios aí. Então ele seria um traficante, né? E daí termina com esse gancho aí, que vai para as próximas edições, que daí não é mais no Homem-Aranha, né? É em Grandes Heróis Marvel. E fica daí pro próximo vídeo. Bom, pessoal, aqui nesse fechamento aqui, que eu acho que é o fechamento do primeiro arco, dá para se dizer assim, por causa que teve a primeira parte que foi em formatinho, aqui vem a batalha final aí. Isso aqui vai costurar tudo, né? Costura a primeira parte com aqui agora, mostra todos os personagens aí que participaram aí, né? No meio do caminho aí, todos eles acabam se juntando aí, o Hércules, o Destruidor, vão lá lutar junto em Asgard para libertar os deuses lá, Odin, tem o Balder lá preso também ali, a Lady Sif, e os amiguinhos lá, os três amigos, os três guerreiros, né? Os três amigos, eu chamo Los Três Amigos, aquele grande filme, né? E também tem um quadrinho brasileiro que é dos Três Amigos. Enfim, aqui vai ter essa grande batalha, que eu acho que é um espetáculo, é muito boa, é bem empolgante, apesar de que ela é meio enrolada, porque o Thor vai pra batalha, ele para, ele vai, foge pra algum lugar lá, vai chamar os amigos dele. Depois ele vai de novo pra batalha, ele para, vai lá chamar os amigos dele lá que estão lá presos.
Enfim, é um pouquinho enroladinha, mas que o trabalho final aqui fica muito bom. Eu acredito que seja um grande arco aqui e dá muita esperança aí para quem estava lendo na época, né? Gostou bastante, acredito eu, né? E o Dan Jurgens continuou aí fazendo um grande trabalho aí, ficou muito tempo à frente do Thor. Sempre lembrando, aqui é uma cronologia que eu estou trazendo para vocês com essas histórias da Marvel. Não dá para se dizer assim que é do massacre, e eu vou tentar ir até a queda dos Vingadores. Então aqui dentro vai ter Thor, tem muita coisa, tem uns 70 e poucas, mesma coisa pro Capitão América, pro Homem de Ferro, Vingadores, enfim, todos esses personagens aí. E percebendo aqui, nessa edição aqui, eu percebi que dá para fazer também com o Homem-Aranha. Então, sei que o pessoal tá gostando desses vídeos aí, obrigado que você que tá gostando, você que dá o seu like agora, inclusive, né? Dá um like aí. Eu sei que o pessoal tá curtindo, tá gostando, tá sendo um negócio diferente e o pessoal tem curtido. Então, vou conseguir trazer também o Homem-Aranha aqui, porque também tem um rebootzinho aí, que começa a numeração de novo e vai passar nos Heróis Premium. Começa um formatinho, então em breve também, se é que já não saiu, não sei. Vamos ver, talvez já tenha saído. Homem-Aranha já saiu? Não sei, então vamos ver. Muito importante sua presença aqui. Continue acompanhando essa saga aí que vai trazer os grandes arcos dos personagens aí. Inclusive, ativa o sininho. Ativa o sininho para você saber quando que tem vídeo novo aqui do Gibizinho. Aqui vai estar... Agora eu vou tentar trazer assim, um vídeo dessa saga monstruosa, gigantesca, que vai atravessar ano. E um videozinho de outra coisa aí, que aí não sei. Vamos ver o que vai trazer. O importante é sua presença aqui, certo? Obrigado pela sua presença, meu beijo na sua alma, um forte abraço e tchau!